Se você não vive o que você gostaria de viver hoje, é porque as suas crenças não estão alinhadas com o seu consciente, ou seja, com o que você fala que você quer. Existem duas formas da gente enxergar tudo aquilo que está organizado na nossa mente, né? Então, a nossa mente ela é dividida entre consciente e inconsciente. Consciente é o que eu falo aqui pra vocês. Eu adoraria ter tantas coisas na minha vida. Então, por que eu não tenho? Por que eu não consigo? Porque as crenças que estão no meu inconsciente não estão alinhadas com isso. E é isso que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo hoje. Eu sou a Karina, aqui do Roteiro Mental, e eu tenho como propósito de vida fazer as pessoas expandirem a sua consciência. Então já aproveita agora que eu lembrei logo de início, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, encaminha esse vídeo, se você gostar, é claro, para as pessoas que você acredita que isso vai fazer sentido. E eu espero que faça muito sentido para você, assim como fez para mim. E fez com que eu realmente conseguisse entender qual que é a grande diferença do eu quero e por que Cacilda eu não tenho. Bom, como eu estava falando para vocês, a nossa mente é dividida em duas partes, consciente e inconsciente. O que é o consciente? O consciente é isso aqui que eu estou falando com vocês. Então eu estou prestando atenção, eu estou formulando as minhas palavras, eu estou presente enquanto eu tô fazendo isso daqui, tô falando com vocês, tô conseguindo raciocinar. O meu inconsciente é o que rege a minha vida, a sua vida e a vida de todos nós. Por quê? Porque a grande maioria do nosso dia nós estamos no automático, nós estamos funcionando no inconsciente. Eita, beleza. Sabendo disso, como é que a gente direciona o nosso inconsciente para o caminho que a gente quer? Bom, dentro do nosso inconsciente tem coisas que a gente chama de crenças. Tá muito na moda a gente escutar as pessoas falando: as suas crenças te impedem disso, as suas crenças te impedem daquilo, as suas crenças limitantes. E o que é isso? O que são essas crenças limitantes que te impedem de, cara, ser quem você quiser ser? Bom, essas crenças nada mais são do que a forma que você aprendeu que é a vida, que é o mundo, a partir dos olhos de outras pessoas. Bom, essas crenças limitantes ou bloqueios, da forma como você queira chamar, é a mesma coisa. Elas são, na sua grandíssima maioria, eu diria até 90%, formadas até os nossos 7 anos de idade. Por que até os 7 anos de idade? Porque é o momento em que a gente está formando o nosso caráter. Então é desde a gestação, que a gente estava sendo gerado na barriga da nossa mãe, até os nossos 7 anos de idade. E a gente passa por algumas fases durante esses 7 anos, onde a gente começa a aprender que nós somos um ser independente da nossa mãe, a gente começa a aprender que a gente tem um nome, a gente começa a se alimentar ali no peito da nossa mãe, no desmame a gente vai descobrindo que nós somos uma pessoa separada da nossa mãe. A gente passa pela fase em que a gente tem a nossa primeira conquista, a primeira coisa que a gente faz sozinho, que é o nosso cocô. A gente vê o nosso cocô indo embora. A gente começa a entender que o mundo é formado por pares, que é quando a gente vê as pessoas que criaram a gente, pai e mãe, ou as figuras que representavam essas duas pessoas. Então a gente começa a aprender que o mundo ele é formado de uma determinada maneira. Mas durante todo esse processo em que a nossa personalidade está sendo formada, nós temos tutores, nós temos pessoas que ensinam a gente o que é o mundo, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal, o que é dinheiro, o que não é dinheiro, o que é sucesso, o que não é sucesso, o que é um relacionamento, o que não é um relacionamento. Aí começam os problemas. O que é sucesso para cada pessoa é uma coisa extremamente individual. E aí uma pessoa que te ensina o que é sucesso, se ela tem um conceito, uma concepção de que sucesso é o que ela vive, por exemplo, e ela vive num momento de miséria, ou ela não tem muito acesso a dinheiro, ou então ela te ensina que o dinheiro é algo que não é tão positivo, a partir dos olhos dela, adivinha só, você vai ter a mesma visão de mundo que essas pessoas.
É por isso que essas crenças, elas são formadas pelos nossos cuidadores, nossos pais, padrastos, tios, pessoas que estavam presentes e muito próximos de nós neste momento de formação do caráter. E é a partir dos olhos deles que a gente aprende a ver o mundo. E quando é que a gente percebe que as nossas crenças, elas precisam de ajuda externa para serem organizadas de acordo com um mundo que eu quero viver e que eu não tô conseguindo? A gente entende que a gente precisa de uma ajuda externa para rever essas crenças quando essas crenças estão travando o nosso crescimento, ou elas estão travando o que a gente diz que a gente quer viver. Por exemplo, uma crença que é muito comum: nenhum homem presta. Ninguém me leva a sério. As pessoas, e eu conheço os caras, eles só querem transar comigo e depois saem fora. Ou então, você escutou a sua vida inteira, quando você era pequeno: e não confia em homem, nenhum deles vai te dar valor. Pronto, a crença já tá formada. E olha só, adivinha só, qual é o tipo de homem que você se envolve? Exatamente esses homens. Por quê? Porque a sua crença, ela faz com que o seu inconsciente siga as ordens exatamente da maneira em que essa crença está formada. Então, se você disser para mim assim: Karina, tudo que eu quero não se concretiza, não se realiza na minha vida, eu vou dizer: se realiza sim. Em cada vírgula que você cria na sua mente. Só que a sua criação é a partir dos seus pensamentos. Os seus pensamentos são a partir das suas crenças. O que determina o que você pensa, que você acha que é automático, são as suas crenças. Ou seja, o que rege a sua realidade são as suas crenças, que foram instaladas na sua mente pelos seus cuidadores até os seus 7 anos de idade. Agora meu mundo caiu. Agora o meu mundo caiu porque minha mãe mandava eu lavar a mão porque dinheiro é sujo. É isso mesmo, dinheiro é sujo para você. Você vai fazer de tudo para que você não encoste no dinheiro. Porque se você encostar no dinheiro, você vai se tornar uma pessoa suja. Então, isso são as crenças que regem a nossa vida. Aí você vai falar pra mim assim: ah, Karina, mas eu não faço isso porque eu quero. Quem faria isso em sã consciência? Não, ninguém. E você não faz isso porque você quer mesmo. Você faz isso porque isso está no seu inconsciente, instalado como uma crença ou um bloqueio, e você não tem autoconhecimento suficiente para saber como a sua mente está formada. E por que você não tem autoconhecimento suficiente? Porque você não estuda isso. Se eu puder te dizer aqui qual é a coisa mais importante para você estudar a sua vida inteira, do início até o final, não é matemática, não é filosofia, não é pós-graduação, não é especialização disso, especialização daquilo, é a sua própria mente. O que todo mundo quer nesse mundo? Todo mundo quer ser feliz e ser amado. É isso que as pessoas querem. E você vai encontrar isso estudando matemática? Você vai encontrar isso ali no seu diploma de engenharia? Não. Você vai estudar isso estudando a sua mente. E como é que você estuda a sua mente? Autoconhecimento. A gente tem várias formas de autoconhecimento. Procure informação. A gente vive num mundo de tecnologia onde a gente tem muito acesso à informação. Ocupa o seu tempo livre com coisas que vão fazer com que você expanda a sua consciência. Quando eu digo expanda a sua consciência, aumente a sua visão de mundo. Lembra que a sua crença foi formada através dos olhos dos seus cuidadores? Isso não é uma visão de mundo muito pequena? Será que não é melhor que você aprenda a ver o mundo como ele realmente é para você e não de acordo com o que aquelas pessoas enxergaram de mundo lá atrás? Até porque os 7 anos daquelas pessoas foi muito antes dos seus. Foi numa época muito antes que já não existe mais. Isso já não serve mais para você. Então, o autoconhecimento é você aprender a ver o mundo de acordo com os seus olhos. Só que para que você possa fazer isso, você precisa ter consciência de quais são esses bloqueios, essas crenças que estão na sua mente e estão te impedindo de prosperar em qualquer área que seja. Então, beleza. Agora a gente já entendeu o que são crenças, ou bloqueios, ou crenças limitantes, ou como quer que você chame. Aí você me pergunta assim: Karina, mas
Essas crenças só podem ser ruins, só podem ser bloqueios? Não, de forma nenhuma. Nós temos crenças muito positivas e que devem ser mantidas. E como é que eu sei o que são crenças positivas e o que são crenças negativas? Aquelas coisas que você acredita e que te fazem ir longe, que te fazem crescer, que te fazem prosperar, que te fazem conseguir as coisas que você quer, são crenças positivas. Por exemplo, eu, Karina, eu tenho uma crença que eu desenvolvi, não foi uma crença da minha infância, dos 7 anos de idade, até porque eu já contei pra vocês aqui a minha história. Eu fui uma criança extremamente negligenciada, que não teve atenção de forma nenhuma, not at all, e que eu tinha que sempre correr atrás da atenção dos meus pais. Que inclusive isso na minha adolescência, na minha vida inteira, me fez sempre me interessar por homens indisponíveis. Porque pra mim era muito comum o cenário de que eu tinha que correr atrás pra pessoa olhar pra mim, porque eu não era digna de ser olhada ou de ser valorizada simplesmente por eu existir. Mas depois que eu descobri essa crença e eu descobri que eu não queria esse tipo de relacionamento pra mim, aquele relacionamento de mão única, onde você se envolve com uma pessoa que tá vivendo outra vida e você precisa provar pra ela de que você é a pessoa certa e você vai enxergar que eu sou incrível e você vai me dar o valor que eu mereço, e aí eu me humilho pra caramba até você chegar pra mim e falar, olha, estou namorando. Ah, vai falar que você nunca viveu isso. Todo mundo já, vai. Para, não foi só eu. E aí, quando eu descobri que essa era a minha crença, por vários padrões repetitivos de comportamento, nossa, me lasquei absurdamente. Eu falei, cara, chega, não é isso que eu quero pra mim. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei, bom, existe essa crença, eu sei que ela tá instalada. Como é que eu troco essa crença? Bom, repetição. Lembra? Você aprendeu tudo lá no passado. Por quê? Porque você escutava as pessoas repetindo aquilo pra vocês. Então, quer gerar uma nova crença? Primeiro, descobre qual é aquela crença que está criada e cria uma nova repetição que vai tomar o lugar daquela crença que saiu, que você quer que saia. Então, o que eu descobri? Que eu queria ser uma pessoa valorizada, uma pessoa de alto valor, uma pessoa que não precisava correr atrás das coisas desesperadamente. Então, qual foi a crença que eu criei pra mim? Tudo que eu quero, eu consigo. Tudo que eu quero, eu consigo. E eu criei essa crença pra mim. E como foi que eu fiz isso se instalar na minha mente de uma forma que hoje, quando alguma coisa que eu quero não acontece, eu paro e penso, falo, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível. Como que não aconteceu? Não é possível. E aí eu mudo as formas, mudo o jeito e aquilo acontece. Eu falo, ah, tá, agora faz sentido. Mas como é que essa crença foi efetivamente instalada? Bom, eu criei a minha repetição. Tudo que eu quero, eu consigo. Perfeito. E agora, como é que eu crio provas para que a minha mente entenda que isso realmente acontece? E ela veja que realmente isso tá funcionando. Bom, ela precisa aumentar a minha sensação de alto valor. Eu preciso que a minha mente entenda que o meu valor tá subindo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu preciso que ela acredite nas minhas palavras conscientes. Então, o que eu comecei a fazer? Tudo que eu me comprometia no meu dia, eu era obrigada a fazer, eu comigo mesma. Por quê? Porque eu sabia que se eu dissesse uma palavra e eu não cumprisse aquilo, a minha sensação de alto valor diminuía, ou seja, eu não confiava no que eu falava. E o que eu precisava naquele momento? Eu precisava confiar 100% na minha mente, nas minhas palavras. Então, beleza. Então, eu criei um cronograma e isso foi por anos. Gente, muito tempo. Eu criei um cronograma e ali eu colocava tudo que eu ia fazer durante o meu dia, tá? Isso foi eu não tô passando aqui uma técnica pra vocês, porque eu sei que isso é muito individual. A nossa criação das nossas crenças, ela é muito individual. Mas isso foi o que funcionou pra mim. E aí no meu cronograma eu colocava tudo que eu ia fazer. Então, da hora que eu acordava, quais eram as minhas atividades no dia, o que eu ia comer, que horário eu ia comer e que horas eu ia dormir. Colocava todas as minhas atividades no dia. Só que eu não colocava nada que eu sabia que eu não pudesse cumprir. E aí, de pequenas atividades em pequenas atividades, a minha mente foi entendendo que tudo que eu me determinava a fazer, eu realmente fazia.
E isso foi ficando tão comum na minha mente e eu fui tendo tanto receio em falar, por exemplo, as pessoas me chamam, Karina, vamos não sei o quê? Eu falar, vamos sim, sabendo que eu não ia, eu sabia que isso ia diminuir a minha sensação de alto valor. Então, eu já me comprometia com a verdade. O meu compromisso é com a minha verdade, para que eu acredite nas minhas palavras, porque eu preciso confiar no que eu vou fazer. Então, eu parei com isso. Então, eu tava na rua, as pessoas pediam dinheiro pra mim, e eu falava, não, tô sem dinheiro. Eu não tava sem dinheiro. Então, eu comecei a falar, não. Ponto final. Porque o meu compromisso era comigo mesma. Outra coisa, eu entendi que se eu tenho um compromisso comigo, esse compromisso é extremamente importante. Se eu quero que uma pessoa se comprometa comigo de uma maneira em que ela vai dar muito valor pra mim, por que eu não me trataria dessa forma? Se eu me prometi uma coisa, por que eu não faria isso pra mim? Então, a partir do momento que eu comecei a me tratar da maneira como eu queria ser tratada, essa crença virou realidade na minha vida. Hoje, eu garanto pra vocês, tudo que eu quero, eu consigo. E eu tenho históricos, assim, se eu falar pra vocês tudo que eu já fiz, nos últimos 5 anos, a minha vida mudou várias vezes, então, nos últimos 5 anos, eu dava aula de mergulho, depois fui fazer formação em yoga, aí depois tive um relacionamento, terminei o relacionamento, falei o quê? Vou para os Estados Unidos, fui atender nos Estados Unidos, tirei o meu green card, tô falando isso aqui nos últimos 5 anos, tá? Tirei o meu green card, carreira estabilizada, apartamento incrível, de frente pra praia, no Havaí. Voltei com meu ex, casamos, moro aonde eu quero morar, exatamente aqui em Santos, moro em Santos. Temos o carro que a gente quer ter. Karina, isso é ostentação. Se você acha que é ostentação, é porque na sua mente não soa como natural ter o que você quer ter. Então essa crença é sua, não é minha. Eu posso falar com muita tranquilidade de tudo que eu conquistei, porque eu sei que eu posso conquistar várias e várias vezes tudo que eu quiser. Então eu não tenho esse apego muito grande de que, meu Deus, cuidado com o que você fala sobre o dinheiro, cuidado com o que você fala sobre ostentação. Eu não tenho esse apego, pra mim é natural. O dinheiro, ele não tá num pedestal, igual eu já falei pra vocês. Ele tá num nível muito natural, então eu posso falar sobre o dinheiro com muita naturalidade, porque isso não me assusta. Se te assusta, é um ótimo indício da sua crença. Dá pra gente trocar essa crença e fazer com que você se sinta mais próximo, mais íntimo do dinheiro também. Tá? O dinheiro é uma crença muito comum. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm medo do dinheiro, receio do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro tá no pedestal, tá longe das pessoas. Tá muito longe. Vamos entender aqui, vamos pegar o exemplo da Anitta. Por que todo mundo critica a Anitta? Por que ela tem tantos haters? E por que a Dona Maria, a minha vizinha aqui do 905, que fuma na janela e atrapalha todos os vizinhos, não tem haters? Por que o mundo é assim? Sabe por quê? Porque a Anitta tá num patamar onde as pessoas acham que é muito longe delas. Então elas se sentem com permissão para criticar aquilo que tá muito longe delas. Elas nunca vão chegar ali. Então eu posso falar à vontade, isso não vai nem chegar no ouvido dela, porque ela tá tão distante, ela tá tão longe. Enquanto que a Dona Maria aqui, eu olho pra ela, e se eu falar mal da Dona Maria aqui, criar um grupo de odiamos a Dona Maria, isso vai chegar no ouvido dela. Por quê? Porque a Dona Maria tá no mesmo patamar que eu. Eu não quero estar no mesmo patamar que a Dona Maria. Então eu não me coloco no mesmo patamar que a Dona Maria. Então eu não falo da vida da Dona Maria. Isso significa que eu tenho que falar da vida da Anitta? Não. Por quê? Porque se eu vejo a Anitta como no mesmo patamar que o meu, eu não coloco ela no pedestal, eu não vou falar dela. Por quê? Porque eu me sensibilizo com o que ela vive. Porque eu posso me ver no lugar dela. Isso não tá tão distante de mim. Eu não tenho essa crença de que esse autossucesso é inalcançável. Entende? Tudo que a gente vive é um reflexo do que a gente pensa. Tudo que a gente fala dos outros diz mais sobre a gente mesmo do que sobre as outras pessoas. Se eu invisto muito tempo do meu dia falando mal das outras pessoas, eu tô vivendo na frequência que essas pessoas estão. E eu não tô cuidando do meu autoconhecimento para entender quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, aonde eu quero chegar.
Eu tô me preocupando com a felicidade da outra pessoa, porque muitas das vezes as pessoas não querem que pessoas próximas sejam mais felizes do que ela. Por quê? Porque na cabeça de todo mundo estamos muito próximos, nossas oportunidades são as mesmas. Se essa pessoa saiu do patamar em que nós estávamos juntos e eu não, a minha autocobrança fica muito grande, do tipo, o que eu estava fazendo enquanto essa pessoa estava crescendo? Estava eu falando mal da Dona Maria, que está fumando o cigarro dela ali na sacada? Entende? Ou seja, tudo que a gente vive é um reflexo do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente fala. Limpe as suas crenças para que o seu consciente e o seu inconsciente estejam alinhados. Para que, naquele momento, a maior parte do dia em que você está inconsciente, a sua mente esteja direcionada para onde você quer ir e não com aqueles pensamentos ruins a seu respeito. Pensamentos degradantes a seu respeito. Meu Deus, estou muito gorda. Nossa, mas ninguém gosta de mim mesmo. Nossa, mas... Tudo isso são pensamentos gerados por crenças de autoestima baixa. Tem jeito, mas você precisa mergulhar no autoconhecimento. Lembre-se, crenças são repetições. Então, se você pensa e fala piadinhas degradantes a seu respeito, você está fortalecendo uma crença. Se você assiste coisas sobre violência ou coisas que fortaleçam pensamentos negativos, você está fortalecendo qualquer tipo de crença que faça com que os seus pensamentos negativos sejam sempre reforçados e reforçados e reforçados. Pensamentos negativos geram emoções negativas que geram comportamentos repetitivos que nunca te levaram a lugar nenhum. É impossível a gente querer mudar os resultados se a gente não muda os comportamentos. E isso quer dizer que, se você não muda os seus pensamentos, a sua vida vai ser sempre igual. Te assusta ou te conforta isso? Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, dá um like nesse vídeo, encaminha esse vídeo para quem você acha que pode ajudar. E é isso.